Meu nome é Marcelo Zarski e hoje eu aprendi a usar outras funções do OBS Studio. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e todo ato de cultura é um ato de resistência. É isso aí. Olá. E aí, qual que é o tema que a gente vai conversar hoje, Cara, Mr. a gente tá falando já quase uma hora aqui, sem gravar nada, sem pauta, né? Mas o tema é música e sociedade. A gente vai falar sobre isso, né? Só nós dois hoje, sem convidados, sem nada. E é um tema que acho que é legal, a gente já tá trazendo esse tema já há um tempo com convidados, e eu acho que era legal a gente continuar falando sobre isso, ainda mais no momento atual que tá rolando, né? De transformação, vamos dizer assim, social e na arte, né? A arte tá nesse tempo, né? Quem tá ouvindo o podcast agora, nesse tempo que a gente está vivendo essa pandemia, mudou muito o sistema de como produzir no sentido de fazer arte, né? No caso, e no sentido de ver arte, no sentido de assistir, ouvir, né? Tá bem diferente ultimamente, então acho que era legal a gente bater um papo sobre isso depois da nossa vinheta. Então, cara, justamente enquanto a gente estava aqui lidando no OBS, expandindo os horizontes aí do que a gente tem feito com tecnologia, isso me trouxe uma reflexão muito legal, assim. Quer dizer, né, a gente tem reflexão em tempo real, vamos dizer assim. E justamente o que me chamou a atenção, que a gente até falou um pouquinho, é essa capacidade que você tem hoje de ser um canal, né? E transmitir as coisas com a qualidade de um canal de TV. Se você for um cara um pouquinho, né, caprichoso, manjar um pouquinho de designer e edição, e você tem uma equipe legal, você acaba produzindo sem ficar devendo nada para uma TV, sei lá, uma Globo News, né? Talvez não precise tanto, mas você consegue, por exemplo, que nem esses programas de culinária que a gente vê, ou programas de entrevista, você consegue fazer isso em casa com relativamente pouco recurso, principalmente se você considerar recursos envolvidos num canal de televisão tradicional, né? E hoje você tem ferramentas como OBS, XSplit, que permitem toda essa transmissão, alguns com plugins super bacanas para trabalhar. Então, quer dizer, a tecnologia hoje, ela favorece essas transmissões. E é muito legal, eu já vou emendando aqui alguns conceitos, porque é o seguinte, a gente, inclusive para o ouvinte que está achando que a gente só fala de música e sociedade quando tem algum convidado, no episódio de hoje você vai ver que nós também manjamos do babado, né? Então a gente não é apenas um rostinho bonito ou uma voz bonita para você que só está acostumado a nos ouvir no formato podcast, né? Isso aí. E aí você tem que parar para pensar, hoje praticamente não se fala nisso, tá? Mas, por exemplo, antigamente, eu sou da época que o pessoal tinha os esquemas de rádios, aquelas rádios AM, né, que você comprava antena, tudo mais. Uhum. E para você ser rádio amador, eu tinha uma pira. Eu sempre gostei de rádio. Ali em 93, por aí, eu tinha um programa de rádio em Curitiba, na Rádio TV Educativa. E aí entrou o Jaime Lerner e ele fechou a rádio, era uma rádio AM, a Rádio Educativa, daí ele fechou, eu perdi o programa. Mas eu cheguei a ter, ficou 1 ano e pouco no ar, quase 2,
E justamente o que acontecia ali no programa tinha esses bate-papos, podcasts e tudo mais, só que se eu quisesse ser um rádio amador, eu tinha que ter uma autorização do Dentel, porque isso é resquício da época da ditadura para impedir as rádios piratas. Gente, vocês têm que... isso é uma coisa que o pessoal hoje que navega na internet não percebe tanto, mas, na realidade, a internet realmente mudou o planeta, né? Ela mudou o paradigma que a gente fazia tudo. Pensa, antes da internet, se você quisesse ser um radioamador, eu só queria conversar com o Marcelo com uma pira nossa aqui, a gente ter lá uma conversinha de rádio entre nós. Eu tinha que ter autorização do Dentel e ele também. Por quê? Porque nós poderíamos ser agitadores políticos que estaria transmitindo via rádio. Então, o Dentel ficava com carros que ficavam vasculhando, né, as frequências, e se ele pegava a tua rádio pirata, né, eles tinham, né, como medir a intensidade ali do sinal, e eles iam olhando do lado de fora de casa para ver a antena. A hora que ele achava a antena, já enfiava o pé na porta e prendia os malacos tudo lá dentro, né? Esteja preso, nego safado. E daí já era um Deus nos acuda, porque você era um pirata. Então, gente, olha o absurdo disso. Eu me lembro, vamos lá, pegando isso daí, essa época que eu tinha essa pira, eu tinha 13, 14 anos, 84, cara. 13 anos, 83, 84. Né? Então não é tão longe. E se não me engano, para a rádio ainda existe essa lei. Você ainda precisa de uma autorização do Dentel. Pensa, e isso o ouvinte mais jovem talvez não tenha se ligado na importância disso. Hoje você abre um canal no YouTube, qual é o problema que está se tendo hoje com fake news? Até fica a reflexão. Qual é o grande problema que você tem hoje com fake news? Que qualquer imbecil abre um canal e começa a falar um monte de merda. E aí, se ele acha seguidores em número suficiente, está feito o desastre. Né? Então, a internet nos possibilitou. E pensa que tudo isso eu fui pensando enquanto a gente estava conversando do OBS. Se ali pensando no OBS, eu já... Né? Então, sim. Pensa como a internet nos trouxe uma liberdade que hoje realmente acaba criando um problema para o governo ou até para as pessoas de bem, se você, digamos assim, veja o problema que às vezes é a pessoa que sofre a lavagem cerebral de uma fake news, por exemplo, essa pessoa, você tem um problema dentro de casa, que corrompeu o cérebro do indivíduo. Né? Você corrompeu ali a cabeça do maluco. Sim. E isso é muito grave. Mas você vê a liberdade que isso te deu, né? E aí, quando a gente pensa em música e sociedade, essa conversa pega na veia, né? Porque a gente está falando aqui de podcast, mas pode ser música, né? Porque, na realidade, a pauta original que eu queria falar era sobre, né, será que as músicas de protesto morreram? Né? Só que se você for ver, e é o que eu falei, todo ato de cultura, ele é um ato de protesto, né? Sim. Então, ele é uma forma de você se contrapor a um sistema que não te aceita. Então, se a gente pensa em ferramentas como OBS, XSplit e outras que existem, né, que a gente não conhece aí, estou falando só de duas que eu estou mais acostumado a lidar, mas pensa, se você parar para pensar, e até não vamos tão longe, vamos nos últimos 4 anos, né, que essas ferramentas não eram tão populares,
você já tinha um probleminha maior para transmitir. Mas hoje você consegue transmitir com qualidade, conteúdo bom, aí você que tem que ter o conteúdo, óbvio, né? Mas se você parar para pensar, qual era o grande problema de todo? Sempre foi o calo dos artistas, como é que eu vou divulgar meu trabalho? Como é que eu coloco isso para as pessoas ouvirem? Então, a internet ela é uma ferramenta democrática, por isso que nós temos que ter muito pé atrás com esses marcos regulatórios, porque de marco regulatório para censura é um UPA. Não tem muito problema. Quando você alega que é uma questão de segurança, qualquer coisa é segurança. Né? E daí você pode gerar um pepino do tamanho do mundo. E a internet ela só se tornou o que ela é justamente por ela ser irrestrita. E a liberdade tem seu ônus e tem seu bônus. Se por um lado ela permite que você coloque a tua voz na internet, Humberto Eco já alertava que ela deu voz para o imbecil. Também é. Né? As duas coisas. E aí tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Você tem pessoas divulgando músicas, obras de arte, conhecimento, tudo. E você tem pedófilo, você tem as redes de tráfico, você tem tudo que também está rolando na internet. É verdade. Agora, esse é o ônus da coisa. Eu sempre falo que a internet, ela, principalmente para o meio artístico, assim, para quem faz arte, para quem faz música, faz arte, né, vamos dizer assim, ela foi uma ferramenta muito boa. Eu vi uma entrevista uma vez do Brad Meldau com um quarteto, que era ele, o Joshua Redman, o Brian Blade, uma galera assim, e eles falam do cenário musical hoje, né, assim, e eles falam e ele fala isso, né, ele fala que hoje, né, a internet, a tecnologia, do jeito que está hoje, tudo, né, os streamings e tal, ao mesmo tempo que é uma maldição, é uma bênção, vamos dizer assim, porque é uma via de mão dupla, né? Você tem tanta coisa muito boa que você pode fazer, né? Que você pode propor, mas você também tem coisa ruim que vai chegar até você ou que você mesmo pode fazer. Então eu acho que as pessoas é uma ferramenta muito boa. Não dá para falar assim, não vou mais escutar. Não dá, porque o mundo de hoje, cara, a gente tem um amigo nosso, né, o Arildo, um abraço pro Arildo, que até hoje ele não tinha o WhatsApp. E eu falava, cara, instala o WhatsApp no seu celular pra gente poder falar com você, porque a gente tem que ligar pra você. E hoje em dia ninguém liga mais, hoje em dia a gente não manda mensagem, até que hoje ele tem o WhatsApp. E tipo assim, não dá pra você viver... Tipo assim, você vai ter que viver no mato, então, cara. Porque a tecnologia, ela não é ruim. A tecnologia, ela vem para auxiliar. As pessoas que não sabem usar, assim, da maneira que deveria saber. Tipo, talvez falta uma educação nesse sentido, sabe, né? Tipo, os pais em casa, os pais, as mães, falar, dosar algumas coisas, sei lá. Porque... E isso pra música e pra arte, cara, só pra mim concluir aqui, Goya, é uma coisa ótima. Por exemplo, a gente estava conversando antes aqui de gravar sobre produção aqui dos vídeos e áudios aqui do nosso podcast. E, cara, essas ferramentas que a gente tem hoje te dão muita opção e muita coisa para fazer. Eu tenho feito um projeto com uma cantora amiga minha pela internet, porque a gente não pode se reunir para tocar. Cara, ela manda os vídeos para mim, dela tocando, eu toco em cima, edito, faço e a gente produz, sabe? Eu gravei o disco com o Barça, agora eu em duo, eu na minha casa e ele na casa dele, a gente produziu tudo, né? Tem aquele trampo que a gente tá querendo fazer com o Amish, que é a mesma coisa. Pô, você grava um negócio aqui, manda para outro, grava, vai gravando. Você tem uma ferramenta hoje tecnológica muito boa para você produzir. Aí cabe a pessoa saber usar de uma forma que vá acrescentar, sei lá, assim, porque subtrair o mundo que tá cheio, né, de coisas. O lance é somar. Né? E justamente assim,
Quando você para pensar, eu escrevi um texto em 2000 ou 2001 chamado Tamagotchi Sonham com Carneiros Eletrônicos. Usei ali a referência referência do Blade Runner, que na época tinha aquele chaveirinho Tamagotchi, que as crianças levavam pro colégio, tinha que dar comidinha pra porra do Tamagotchi e tal. E daí o bichinho virtual morria, as crianças entravam em depressão. E daí eu, nesse texto, estava fazendo justamente esse tipo de reflexão, até onde a tecnologia é boa, que se você for ver, você não deixa o teu filho ter um cachorro que dá trabalho, tem que limpar cocô, não sei o quê, mas você deixa ter um bichinho virtual. Daí, quando você faz isso, este é o problema, né? Veja, o Tamagotchi ele não te dá carinho, né? Ele tem uma rotina que ele simula uma resposta para você, mas ele não gera um carinho, um afago, uma coisa efetiva, né? Ele é uma resposta pré-programada. E isso no texto eu questiono até que ponto que não é a nossa subserviência à máquina, porque a criança tinha que dar comida no horário que o Tamagotchi queria, dar carinho na hora que o Tamagotchi queria. Então você está ensinando a criança a obedecer o computador. Pensa na gravidade disso. Né? É o começo da Matrix. Você ensina a criança a obedecer a máquina. Então, quanto tempo haverá entre você estar tão acostumado a obedecer o teu chaveiro, o Tamagotchi, para quem não sabe, é um chaveirinho, que a hora que o computador disser, né, se ajoelhe, você vai se ajoelhar. Porque você foi criado de criança fazendo isso. Né? Em contrapartida com isso, vem essa questão da educação. Por exemplo, pode ser que você, eu não me lembro da gente ter tido essa conversa, mas pode ser que você mesmo nunca tenha parado para pensar no Tamagotchi como uma subserviência à máquina. E você é da geração que talvez tenha tido um ou brincado. Eu acho que eu tive, cara, mas assim, acabou que eu não fui muito para frente. Eu fui um adolescente meio diferentão, cara, porque eu gostava de desenhar, essas coisas assim. Mas assim, tinha uma amiga que os filhos ficaram deprimidos, cara. O Tamagotchi morreu, a menina ficou 3 dias de luto. Né? Ela não se conformava. A gente não precisa ir muito longe, não, cara. Ó, se você pegar, quando surgiram as redes sociais, né? Quando tinha lá Fazendinha, Colheita Feliz e não sei o quê, é uma maneira de... Cara, você entrava no Orkut na época, no Facebook, pra jogar aquele negocinho lá, cara. Muitas vezes, eu tenho que colher minhas coisinhas, eu tenho que não sei o que lá. Senão eu perco a vida lá. Exatamente. A mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, no Instagram. Muita gente publica um negócio e fica lá olhando, esperando pra ver se vai ter algum curtido ou não. Tipo assim, não é um negócio de você, vou publicar algo que vai acrescentar aqui e as pessoas vão ver, legal. É legal divulgar o trabalho, é legal, né? Tudo bem, mas assim, o que eu acho que fica meio zoado é você depender daquilo lá. Você fica lá dependendo do like, dependendo de não sei o que, sabe? Então eu acho isso meio complicado. E você molda o seu comportamento a partir do like. Exatamente. Isso influencia pra caramba, cara, na música, na arte, cara. As pessoas... Pega o TikTok, por exemplo. As pessoas agora estão produzindo música de 15 segundos, 30 segundos pra TikTok, cara, assim. Que é uma parada que, nossa, tá tão minimizado o negócio, né, cara, que tá zoado, né, cara, assim. Você vê que... Veja, 15 segundos não é um riff, cara. Exatamente. Não é a introdução de uma música do Pink Floyd. Com certeza. Né? Se você for ver, quer ver o que caberia no 15 segundos ali? A introdução do Aqualung. Né? Pronto, fiz um hit. É tipo isso. É tipo isso aí que tá rolando, cara. É foda. Pode falar. Isso molda.
isso vai moldando, porque você vai se adaptando. Pô, o pessoal gostou disso, então eu vou mais para esse lado. O pessoal está respondendo mais. Então, existe aí a necessidade de você parar para refletir, porque, como a gente está falando, né, tem esse lado bom, porque você consegue ler o teu público melhor, né? A questão é você que molda o seu público ou o teu público que vai te moldar, né? Até porque a rede social, ela acaba também, quem lida de forma profissional com Facebook, Instagram e tudo mais, sabe que a rede social, ela vai filtrando, ela vai pesquisando ali o teu feed, os teus likes e tal, e ele vai colocando uma bolha ao teu redor, né? Então, até que ponto que o teu retorno desse público é um retorno real ou é um retorno de bolha? É verdade. Né? Porque aí, por exemplo, eu só vou apresentar pro Goya, né, o público ou as curtidas que alinham com essa coisa que eu quero, com esse produto. E aí o Goya vai começar a produzir para esse nicho de mercado. Né? Porque se você parar, veja, antes que você fale, só para fechar o raciocínio, né? Veja a gravidade disso, porque enquanto a gente pensa assim, todo mundo está discutindo essa coisa a rede social, né? Você faz só para agradar. Calma, mas tem uma coisa mais grave ainda. Por exemplo, tem trabalhos que você, de forma consciente, não aceitaria. Se eu dissesse, olha, eu tenho um amigo meu que é caçador e ele pediu para fazer um hit de caçada, uma música bem empolgante, não sei o quê, que ele quer colocar no fundo enquanto ele sai caçar rinocerontes na África. Você não ia fazer. Você não quer fazer um hit para uma empresa que polui rios? Você não ia fazer. Agora, não estou dizendo que isso aconteça, mas e se uma rede social, como o TikTok, como o Facebook, como o Instagram, diz assim, cara, eu posso botar esses malucos trabalharem de graça. Então eu percebo que o Marcelo tem uma mão boa para trilha sonora e eu preciso de um cara que produza de graça para mim, para eu vender esse conteúdo. Né? Até porque tem todos esses termos quando você assina lá, né? Que se você vai monetizar, não vai monetizar, e que a rede pode monetizar em cima de você concorda. Sim. Aí ele começa a te jogar, olha, eu só vou colocar para ele likes de gente que gosta de música de guerra, por exemplo, música marcial. E daí ele vende a tua música com caçador de elefante. Pronto. Meio por aí mesmo. Porque ele convenceu você a fazer o serviço sujo. Uma coisa que conscientemente você não faria, ele diz, olha, o pessoal curte músicas marciais, faz isso, e você, o meu público está curtindo. E não está produzindo a trilha sonora da morte e você fazendo de graça. Coisa que você não faria pago, você vai fazer de graça. Uma coisa que é foda, que quando você usa... Eu não sei como é que funciona isso em termos de direito, no caso. Mas quando você faz alguma coisa lá, por exemplo, um áudio original, ele aparece, né? Áudio original, que foi gravado ali. Mas as pessoas... Você tem um termo lá, principalmente no Instagram, que é o Reels, né? Que é o Cenas, que você pode deixar para as pessoas utilizarem o seu Reels para remixarem ele, né? Como copyleft que chama, né? Elas meio que reutilizam ele. Então, por exemplo, eu gravei eu tocando uma base, um som, e deixo isso daí. A pessoa pode pegar isso daí, esse meu Reels, e reutilizar ele, remixar ele, ou seja, tocar junto comigo. A ideia deles é fazer, vamos produzir junto, né? Conectar as pessoas. Mas sempre as ideias dessas redes não é bem assim, cara. Tipo assim, não é um músico com outro músico ali, ou uma música fazendo uma parada junto.
Então, só para a gente está falando do lance tecnológico aí, né? Só para deixar claro, né, também, né, que a gente não é contra isso, esse lance tecnológico, né? A gente só está falando, tipo, dos bens, do lado bom e também do lado ruim, como qualquer outra coisa tem, né? Assim, né? Então, um certo cuidado. Ô, Goya, você estava falando no começo sobre o lance do protesto, até na tua frase inicial você falou da gente usar a música como a cultura, né, como uma manifestação crítica, uma forma de protesto. E, cara, aí me veio na cabeça, até pelo momento que a gente está passando, né, o nosso país está numa loucura, não só o nosso país, o mundo tá, né, mas o nosso país está numa gestão super complicada com relação à pandemia, então estão rolando vários protestos, estão rolando várias manifestações, tá rolando uma CPI, né? Não sei se a hora que esse programa estiver indo pro ar, essa CPI ainda já vai estar ainda desenvolvendo e tal, mas assim, isso daí, cara, na música principalmente, sempre foi muito forte. Tem um livro, chama-se História Social do Jazz, acho que é do Hobsbawm, que tem um capítulo que fala sobre o jazz como protesto. E lá ele fala de vários artistas, né? Ele cita bastante a Billie Holiday. Inclusive, eu queria citar um filme da Billie Holiday que tem nos streamings aí. Eu não sei se era na Netflix ou na Amazon. Eu acho que é na Amazon. Que fala sobre Billie Holiday contra os Estados Unidos da América, uma coisa assim, que fala sobre a vida dela, a maneira como ela protestava. Ela gravou uma música que falava sobre linchamento de negros e tal, que era um poema dela, eles transformaram numa música chamada Strange Fruit, que era uma música que falava que eles matavam os negros e penduravam eles enforcados, né? Então, como se fosse um fruto estranho, né, e tal. E essa música foi usada fortemente assim no movimento anti-racismo nos Estados Unidos, assim. E nesse capítulo do livro ele fala muito disso, cara, desse lance. Outros artistas também, se você for pegar do jazz mesmo, tipo Louis Armstrong, né, tem uma música que chama-se Black and Blue, que foi uma música bem forte nisso. Fables of Faubus, do Domingos, ele retrata um momento que aconteceu histórico, assim, onde jovens negros ganharam o direito de poder entrar numa universidade e foram quase que linchados lá na cidade. Daí teve até um protesto lá, uma marcha que rolou contra o governador, uma coisa assim na época, era o Faubus, não sei o que era Faubus, alguma coisa. Cara, um monte de coisa tem de som tem essa, vamos dizer assim, essa crítica, né? E no Brasil também isso foi muito forte, né? A gente sabe que na época da ditadura, os artistas espertões trollaram os militares fazendo as letras com duplo sentido, né, para poder passar na censura e tal. E isso, assim, foi muito importante. Você acha que hoje, cara, tá rolando os movimentos e tal, mas assim, a música hoje, os artistas e tal, tão assim, envolvidos, parece que, como foi nesses períodos que eu citei, ou você acha que tá todo mundo meio em cima do muro, não querendo se manifestar, ou a gente vai ver isso daqui 10, 20 anos olhando para trás, falando, olha lá, tava rolando, sabe? O que você acha, cara? Cara, eu vou dar uma declaração polêmica pra caralho. Porque eu vou te falar uma coisa, de novo, né? Meu referencial é anos 70 e anos 80. Nesta época, você tinha uma produção no Brasil tremenda. Você tinha ali Geraldo André, você tinha o Chico, Caetano, o Tom Zé, todos esses caras, Gonzaguinha. Nossa, Gonzaguinha tem um hino fabuloso, né? Sobre a ditadura, coisas assim, né? Então,
É dele ou é do Chico, apesar de você? Apesar de você, é do Chico, né? Deixa eu ver aqui. É, Chico Buarque, né? E o Chico. Gonzaguinha, mas ele tem uma outra... O Gonzaguinha tem uma Chico música... mesmo. Apesar de você, é do Chico, mas o Gonzaguinha tem uma... Peraí que eu já vou lembrar aqui. Você Merece. Você conhece Você Merece? Não. Então, ó, Gonzaguinha, Você Merece. Você deve notar que não tem mais futuro e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira, dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, acabarem com teu carnaval. Você legal. Merece. Massa. Então, assim, você vê, nunca foi tão atual essa música. Você tem que agradecer ao patrão. Ele diz ali na letra. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, né? Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com o seu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça e sempre dizer muito obrigado. Tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final. Né? É fabuloso. O que acontece? Nessa época, você tinha um padrão altíssimo de letras, né? Essas pessoas foram responsáveis pelas melhores produções aí de protesto ali nos anos 70, 60, principalmente anos 70. Raul Seixas, que nem a gente já falou em outro episódio, lá no Rock das Aranhas, que ele faz todo um discurso sobre a censura e a educação. E daí, qual é a declaração que eu ia falar? Eu acho que estão apertando pouco, sabe? As pessoas ainda não estão sofrendo o suficiente. Terrível ter que dizer isso, mas nesta época que esses caras produziram isso, você tinha pessoas desaparecendo, apesar do que a turma diz. Você tinha pessoas sendo torturadas, né? Pessoas que a família nunca mais sabia de notícia, uma inflação galopante absurda, tá? Que chegou no ápice ali no final dos anos 80, e vivendo uma ilusão de que estava tudo bem, tudo legal, né? Então, quando você aperta as pessoas demais, e isso você percebe nesse movimento do jazz que você falou aí, do Hobsbawm, né, que ele comenta, imagine o que a Billie Holiday sofreu, o que Ronnie Wolf sofreu, o que esses caras sofreram para produzir aquela música. Lembre do blues, quando o blues fala a mulher, quando eu estou falando que minha mulher me deixou, minha mulher me batia, tirava o meu dinheiro, troca ali, não é minha mulher, é meu patrão. Só que não podia dizer, né? Então, pensa quanto que essa turma, desculpa o palavrão, mas pense no vagão de merda que essa turma comeu, que teve que transformar aquilo em beleza, né, em música, em arte,
para tornar a vida suportável. Então, a arte é o que torna a vida suportável. E aí você teve, nos anos 70, esse grande movimento no Brasil e na América Latina das músicas de protesto, né? Não só aqui na Argentina, em vários países da América Latina, até mesmo nos Estados Unidos, Bob Dylan, Juan Baez, né? Esse pessoal produziu pérolas que até hoje a gente estuda e toca e repete, né? E eu acho que hoje a gente não tem visto isso. Eu acho que a última manifestação assim mais poderosa nesse contexto foi o U2 e depois o mais de protesto, assim, o U2 e o Rage Against the Machine, né? Eu ia citar eles. Uma veia bem politizada, assim, e o Muse, né? Se você pegar as músicas do Muse, parece altamente dançante, só que as letras são todas muito críticas, né? Mas aqui no Brasil tem, por exemplo, a galera da MPB, tipo, do rap, o Criolo, por exemplo, o próprio Racionais, né, sempre questionaram bastante. Emicida, né? Emicida, né? Então até rola um movimento, né, cara? Mas o que dá a impressão é que eu tava falando, que a gente tá vivendo isso agora, né? Então quando a gente vivencia algo, dá a impressão de que a gente não consegue ter uma visão histórica, porque a gente está vivendo a história, né? Isso, a gente vai ver, a gente vai ver, olhar para isso depois, daqui uma década, sei lá, ou menos até, e daí começar a falar, porra, rolou isso, igual algumas coisas já estão rolando, né? Ó, aquele momento lá, tava rolando isso aqui, ó, foi isso aqui, sabe? Historicamente, né? E o que a galera também confunde, né, a memória histórica, né, a história com a memória afetiva das coisas, né? Tipo, por isso que rola esses comentários escrotos, tipo, na ditadura era bom, sabe? Naquela época era bom. Porque muitas vezes eles viveram bem naquela época, não chegou a ditadura, vamos dizer assim, especificamente para aquela pessoa, mas no contexto total, né, tava tudo fodido. Mas o Berto Roden explica isso. O Berto Roden, ele era um jesuíta e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quando você vê um evento no passado, é como olhar uma roseira na distância. Você enxerga a rosa, você não vê os espinhos. Então, essas pessoas que hoje comemoram a ditadura não lembram como era na época. Eu, infelizmente, tenho uma memória privilegiada. Eu me lembro de você chegar no mercado e ter um produto só, um tipo de produto, né? Tinha um tipo de molho de macarrão, né? Uma marca de macarrão, uma marca de arroz, uma marca... Você não tinha a fartura que existe hoje. As pessoas não param para pensar isso. Então. Teus pais devem lembrar disso, né? Eu me lembro disso, muitos mais velhos um pouquinho lembram, de ter que fazer o rancho para durar um mês, porque a inflação era tão grande que eu tinha que comprar o máximo de comida porque não sabia se ia ter depois. Tinha mudança de preço de um dia para o outro, né? Assim. Não, você não sabia se ia ter o produto. De repente, não tem arroz, fudeu. Né? Não vai ter feijão. E aí você não sabia quando ia ter. Então, você tinha que comprar esse estoque de macarrão, que pode ser que a partir de amanhã não tenha mais. Estoque de arroz. E as pessoas não lembram, mas o rancho era o famoso fazer o rancho. Pergunta, ela deve lembrar. É bem assim mesmo. Né? As pessoas veem a rosa, não vê o espinho. É verdade. Nesse sentido aí, a gente está vivendo um período muito ruim, né, cara? O que a gente consegue estar fazendo ainda, assim, principalmente pensando em produção artística, né, é poder usar o que a gente tem agora, que nem o Michel falou, né, é o que temos, né, para hoje, para agora, né, para o momento, né. Faz vídeo, faz colaboração, faz live, né, se reúne para conversar sobre assuntos relevantes no sentido de assuntos bons, né, não no sentido de ser melhor ou pior, né.
tipo, de assuntos que são importantes para a transformação, né? É mais ou menos isso, cara. Pois é. E daí eu te pergunto, Marcelo, eu quero deixar essa pergunta incômoda. Será que a gente não sofreu o suficiente? Né? Será que é preciso apertar mais para a gente ter uma produção intelectual relevante nesse período? Né? Se é que não estamos tendo e a gente só não tem notícia, mas será que 460 mil mortes ainda não é apertar o suficiente? Será que essa quantidade de desemprego ainda não é o suficiente? E esse número pode ser maior, né? Porque a gente está gravando hoje num dia e esse podcast vai sair no ar, talvez pode ter dobrado. Tomara que não, né? Mas, né? Então, acho que a gente precisa se perguntar disso de uma forma urgente. Até porque a impressão que dá é que as pessoas não estão incomodadas ainda. Sim. Né? Talvez as manifestações aí que houveram no sábado, que eu sou obrigado a discordar porque provocaram aglomeração, e por mais que tenha cuidado, né? Acho que não é o momento, né? E por mais que diga assim, o presidente é mais perigoso que o corona, eu discordo porque você esvazia um argumento importante que se tinha. E segundo o que você expõe, então, é fazer o errado, é fazer o jogo do inimigo. Eu acho que deveria ter outra resposta, e esse argumento, infelizmente, para mim, é um subterfúgio. É um argumento infantil aí, né? Você está usando um subterfúgio para não... eu também... Não gostei. Eu também não... Eu concordo com você. Tipo, eu acho importante ter a manifestação, mas eu acho que não era o momento para fazer dessa forma, sabe? Tinha que ter feito diferente, não sei. Eu acho muito arriscado, sabe? Muito, por mais que tenha cuidado, que tenha tudo, né? Você vê a diferença, né, de cuidado de uma manifestação como essa, né? Mas, cara, é um vírus, porra, né? Tem que ficar em casa, tipo, você tá pregando ficar em casa, fica em casa então, sabe? Tipo... eu acho meio foda. Eu concordo nesse sentido aí também, cara. E talvez a gente devesse fomentar mais manifestações virtuais. Não sei, até conseguir, talvez. Enfim, mas eu acho que os nossos produtores aí de música, artes em geral, deveriam repensar a música de protesto, a arte de protesto, né? Que tem como fazer coisas de excelente qualidade, inclusive, né, para mim o Gonzaguinha é top 5, com certeza, top 1 é top 5, porque a música sintetizou em poucos versos um momento histórico do Brasil, né? Assim como a do Chico, né? O Apesar de Você também é fabuloso, também está entre as top 5. Se você não conhece, pare o nosso podcast agora, vá lá e ouça Apesar de Você, do Chico Buarque, né? E Você Merece, do Gonzaguinha. Tá? Porque se você também está ouvindo e não está fazendo nada, você merece. Né? Então a gente precisa repensar isso aí. E aí justamente isso. Veja, música, jazz, né, que supostamente muitas vezes é muito improviso, muita música instrumental, né? É uma música de resistência, né? É um ato de resistência. A arte precisa ser resistência. Ela não pode se dobrar a caprichos políticos, a caprichos de governantes. Precisamos dessa... Esse movimento aí rola, né, aqui no Brasil. Só que o problema é que grande parte dos artistas que a população... que
que tem uma influência muito grande na mídia, vamos dizer assim, são artistas que vão ao contrário desse pensamento, né, assim, de protesto, né? São artistas que apoiam, por exemplo, essa gestão que está rolando agora e tal. Então acaba que as minorias, né, tipo assim, que estão ali batalhando, que estão lutando, que estão fazendo, tentando fazer diferença, ficam escondidas, né, assim. Eu acho que, sei lá, eu vejo que tem um movimento, mas assim, ele tá meio underground ainda, sabe? Acho que já deu, sabe, assim, um pouco, porque do jeito que tá a situação, cara, né? Mas enfim, acho que podemos ir finalizando aí, Goya, depois do seu poema, citando aí, parafraseando o Gonzaguinha, né? É isso aí. Cara, mas ó, pra você que tá ouvindo ou que vai ouvir esse podcast, seja lá quem for, espero que a gente tenha conseguido trocar uma ideia sobre um assunto que é bem importante, a gente pelo menos se questionar, sabe, sobre a atual conjuntura cultural que está acontecendo, né, que no nosso país e no mundo, né, mas mais aqui no nosso país, que é onde a gente está, que está mais perto, né, mas isso é no mundo. Eu acho bem importante a gente levantar essas questões, assim, pelo menos para pensar um pouco no que você está ouvindo, no que você está talvez assistindo, sabe? Esse tipo de coisa assim. Acho que vale o questionamento, né?